Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, uma só palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Hoje, primeira live da semana. Nós temos lives de segunda a sexta-feira, sempre às 6h33, que dura mais ou menos 1 hora cada uma delas. Até que esse tempo, para que as pessoas saibam, avisadas pela plataforma de que estamos online, eu ia pedir para vocês para darem um like, para curtirem essa live e também para divulgarem isso, para compartilharem isso, para que mais e mais pessoas possam se beneficiar disso. E quando eu falo se beneficiar disso, eu não estou falando se beneficiar das minhas palavras, eu não estou falando para se beneficiar do Lael, mas da mensagem. Por quê? Porque isso que está acontecendo, essa experiência a qual estou me propondo a passar para vocês, é algo que eu recebi em 1973. E essa experiência mudou minha vida. E mudou minha vida em todos os sentidos. E muitas dessas mudanças, muitas dessas percepções, visões que eu comecei a ter a partir da meditação, pode te ajudar de alguma forma. E se puder te ajudar, podem ajudar outras pessoas. Eu me lembro que alguém dizia assim: conhecimento nunca é demais. Boas informações, reais informações, nunca são perdidas. Por quê? Elas podem nos levar a uma experiência interior, que é a razão pela qual nascemos nesse mundo. Eu ia pedir para vocês só um segundinho, eu vou fechar a porta, porque o som da rua está muito forte aqui dentro. Um minutinho só. Desculpe, a porta da sacada estava aberta e o barulho estava muito alto. E eu sinto que nesse momento nada deveria interromper o que está acontecendo aqui. Eu sei que para muita gente meditação é uma coisa de simplesmente uma disciplina, de simplesmente uma prática. E fica bem naquele nível, é assim que as pessoas pensam, fica bem naquele nível de me interesso não. Eu não gosto de meditação. Aquele pessoal ficar parado sem fazer nada, entendeu? Muita gente não acredita que existe um benefício em meditar. E muita gente acredita que exista um benefício em meditar. E eu posso hoje falar sobre os benefícios da meditação. E provavelmente eu fale sobre isso. Mas uma coisa que é legal a gente começar a perceber, é importante que a gente comece a perceber, é que meditação é mais do que uma disciplina. É mais do que eu vou praticar algo
sabe? Eu me lembro que às vezes eu estou sentado com algumas pessoas e elas dizem assim, meditação é muito importante. E eu fico ouvindo isso. E eu fico lembrando de que existe um nível que se chama livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio existe essa escolha humana, essa escolha do ser humano, em que ele chega e fala assim, eu não quero meditar, eu não gosto de meditar. Algumas pessoas simplesmente falam assim, eu não vou meditar porque eu não tenho concentração. Então, eu não gosto de meditar, eu vou ficar sentado lá, minha cabeça não para, eu não tenho concentração, eu não me dou bem com esse tipo de coisa. Desculpe. E assim funciona a cabeça de cada um. E isso esbarra para as pessoas que meditam no conhecimento, não que usam mantra ou que usam qualquer técnica externa de disciplina, mas que realmente têm a experiência interior. Para elas, meditação não é uma prática. Para elas, meditação não é uma disciplina. Não é algo para controlar a mente. Não é algo para se fazer como auxílio à concentração ou qualquer tipo dessa. É muito doido isso. Esse comentário que eu estou fazendo agora é o seguinte: o livre-arbítrio é uma escolha que o Criador deu a cada um de nós para vivermos nesse mundo de duas formas. E quando a gente decide, eu vou viver nesse mundo, eu gosto muito do exemplo da experiência de Adão, da parábola de Adão, que vivia no paraíso. E ali ele vivia com Deus. Isso significa que ele e Deus viviam uma mesma experiência. Era a experiência de ser um com ele, a experiência de estar com ele. Então, para Adão, naquele momento, não havia meditação. Não havia essa experiência de, eu vou meditar. Eu vou me sentar e vou fazer essa disciplina de concentração. Não havia essa experiência, porque não havia o porquê dessa experiência. Porque tinha algo no lugar. Tinha uma outra experiência no lugar. E a experiência era a experiência de Adão e Deus estarem unidos. A experiência de pai e filho viverem no paraíso. Havia a criação, havia a criação. E o Criador, quando fez o ser humano, ele fez o ser humano dos elementos da criação. Então existem todos os elementos que compõem as formas, né? A exteriorização da energia, que são os átomos, né? Que são as partículas, que compõem a matéria, que compõem a forma da matéria, é densa. E o Criador chegou e soprou nessa sua escultura, nessa sua obra-prima, o Espírito. E no início, pelo menos é assim que é cantada nas Escrituras, no início, Manu, ou Adão, existindo ali, tinha a experiência de ser o Filho de Deus. Então, ele estava nesse mundo, vivendo esse paraíso, vivendo essa comunhão, vivendo esse estar junto, de mãos dadas com seu Pai. E nesse momento, isso é uma parábola, tá, gente? E nesse momento, Deus simplesmente olhou para Adão e disse, é uma parábola, este mundo eu criei, porque assim eu sou. Eu criei porque eu sou
o artista máximo. Eu criei porque eu sou o Criador, eu sou o Pai. Então eu fiz o fruto de minha obra. Toda essa vasta, complexa e maravilhosa, perfeita criação. Com todas as formas e de um jeito onde cada ser se alimentava do outro, numa cadeia perfeita. Perfeita. E o ser humano, Adão no caso, né? Manu no caso, ele pegou esse ser e falou assim: olha quão bela é o que você está vendo, contemplando. Mas havia uma experiência que era assim: olhem as criaturas, olha a raça canina, os felinos, os equinos, olhem os animais, olhem os bichos todos que eu criei. Olhe tudo isso, contemplem a maravilha das formas, os pássaros, os répteis em geral, os insetos. E não só os seres viventes, mas como aqueles que são considerados inanimados. E até mesmo muitas vezes as pessoas ficam em dúvida se os seres viventes, o reino vegetal faz parte deles. Então as árvores fariam parte do ser vivente ou fariam parte do ser inanimado? E se você for olhar, não existe absolutamente nada no universo inanimado. É apenas uma classificação. E então você vê uma pedra, né? O ar, a pedra, o sol, a terra, a água, e você vê os seres que vivem e se mexem e se movimentam e têm seu tempo de vida mais curto existindo nessa criação, que são os bichos. E toda essa criação sobrevivendo e existindo durante seu tempo. E Deus olha para Adão e fala: contemple, tudo isso eu fiz para teu deleite. Isso é uma parábola, tá, gente? Mas é assim que é explicado na parábola. Isto tudo foi feito para você. E Adão se maravilhou com tudo isso. Manu se maravilhou com tudo isso. E num determinado momento, assim como os animais, porque tudo isso estava sendo preparado pelo Criador, né? Assim como os bichos que haviam nesse mundo, e o seu sistema de preservação da vida, ele criou também uma companheira para Adão. E quando ele criou uma companheira para Adão, já havia esse projeto do livre-arbítrio. E o que é o projeto do livre-arbítrio? O projeto do livre-arbítrio é a brincadeira, a lila, o jogo cósmico, onde foi dado a Adão a escolha. Você pode continuar com a sua visão de filho de Deus, de saber quem é seu pai e saber que você tem um pai, e saber que há um Criador onipresente, onisciente, onipotente, saber que há essa luz que é o Espírito, e que você é o Espírito, e que Deus é o Espírito, e que você é filho dele, e você é o verbo, você é o sopro colocado na escultura criada, mas que você é luz, você é o observador, você é quem está dentro dessa forma. E existem os demais seres criados. Só que os demais seres criados, eles veem esse mundo não partindo do prisma
não partindo da visão, não partindo da perspectiva do Filho de Deus, de quem sabe, de quem é. Não. Partindo da perspectiva de que um inseto é um inseto, um réptil é um réptil, um animal é um animal, uma ave é uma ave. Onde os seres têm sua própria perspectiva de mundo baseada no que eles estão percebendo e vivendo nesse mundo com os véus que o diferenciam de Adão. E então, quando a natureza estava toda formada, Deus disse ao homem: você tem uma escolha. Viver essa vida como Adão, sabendo que tem um pai, ou se misturar na criação, se envolver na criação e se misturar na criação, tendo a experiência de uma criatura com seus véus, e fazer esse jogo, participar desse grande jogo da criação, do livre-arbítrio. E foi um desafio muito forte. E tanto Adão quanto Eva se lançaram nessa criação. Isso é uma parábola, gente, é uma forma de explicar. E aí Adão perguntou: mas mestre, se eu nascer nesse mundo e não te conhecer mais, eu estarei perdido? E Deus disse a ele: não. Sempre haverá, sempre será possível a sua volta. Sempre será possível esse retorno para casa. Não perecerá o homem em sua ausência de quem ele realmente é, de que ele é luz, que ele tem poder criador. E como seria então essa volta? Essa é a mensagem, tá? Procure um mestre. O mestre tem a chave que abre as portas do céu. O mestre é esse que tem a chave, o código. E esse mestre sempre está aí, com as chaves do portal, que você possa tirar os véus e voltar para casa, voltar para o paraíso, que não é um lugar. E nesse processo, dessa volta para casa, nesse processo de voltar a descobrir que existe um Pai, que existe um Deus, que existe uma experiência interior, nesse processo todo, existe todo um caminho, um Dharma, um caminho espiritual. E nesse momento é que chegou onde eu posso explicar por que meditação, por que meditar não é uma disciplina, mas ele fica sendo. Meditação não é algo como uma atividade espiritual, mas ela se torna. Meditação não é uma opção, mas ela não deixa de ser. Mas a meditação é associada a largar tudo. Não. Meditação está associada à concentração mental. Não. Meditação está associada à disciplina dos monges. Não. Meditação são palavras repetidas. Não.
Meditação são mantras? Não. Meditação são orações? Não. Meditações são técnicas de visualização? Não. Meditação são maneiras de você ir para dentro de você mesmo e conhecer a Deus? Não. Meditação é autoconhecimento? Não. O que é meditação? Meditação é. Meditação não é tudo isso que foi dito. Mas meditação é. E o que é, para que você experimente o que é, de um lado do livre-arbítrio indo para outro lado do livre-arbítrio, você passa pelo entendimento. E nesse entendimento, como é um processo, como é um caminho, você vai indo nessa direção do outro lado. E quando você está atravessando a meditação, que é, por enquanto ainda não é, ela é uma disciplina, ela é uma prática, ela é uma concentração mental, ela é um mantra, ela é uma oração, ela é... Mas depois, ela se torna o que ela é. E quando você tira os véus e descobre que realmente é meditar, quando você tira os véus e descobre o que realmente está por trás, você descobre o livre-arbítrio. Você descobre a volta para casa. E quando você chega em casa, essa é a parábola. Quando você volta para casa, quando você chega em casa, meditação não é mais uma disciplina. Meditação não é uma concentração mental. Meditação não é uma atividade. É muito legal fazer meditação. Os empresários fazem, os monges fazem. Entende? É uma visão partindo de uma perspectiva, de um lado do livre-arbítrio. Porque quando você caminha nessa direção, quando você volta para casa, ela deixa de ser uma prática. Ela deixa de ser uma disciplina. Porque você descobre que ela não é nem disciplina e nem prática. Ela é ser. Então, se me perguntarem o que é meditação, eu só posso dizer para a pessoa: meditação é o que você é. Meditar é o estado natural do ser, do existir. Você existe, logo medita. Não é uma coisa que você vai praticar. Não, você é. Sempre foi. Meditação sempre fez parte de tua vida. Sempre houve a meditação. Só que ela não era uma disciplina. Ela era existir, ser. E ser não é uma prática, não é uma disciplina. Ser é ser. É o que você é. É o natural. É natural que você respire. Respirar não é uma disciplina. É natural que você sinta a vida, a beleza da vida, a importância da vida. É natural, porque é o que você é. E você respira porque você está vivo. Você não respira porque você pratica isso como uma disciplina. É o que você é. E quando se torna o que você é, deixa de ser algo que você faz. Deixa de ser uma escolha. Entende? Para ser o natural. A vida mesma. E o mestre, quando ele chega nesse mundo e ele encontra as pessoas rodando por aí, esse é o jogo. Ele não interfere na decisão das pessoas. Ele não chega e quebra uma lei.
chamada livre-arbítrio. Ele não quebra essa lei. Eu sempre dou o exemplo dessa parábola, que estava Jesus e Barrabás, e Pôncio Pilatos mandou o povo escolher quem que queria que vivesse, quem que queria que morresse. E o povo escolheu Barrabás. E o que você pensa que Jesus fez? Você acha que ele chegou e brigou com todo mundo? Você acha que ele mudou a mente das pessoas? E dizendo, gente, vocês estão doidos? Vocês estão escolhendo o lado escuro da força? Vocês estão escolhendo a ausência de luz? Vocês estão escolhendo o crime? Vocês estão escolhendo... Ele não fez nada nesse sentido. Porque a única lei que ele não interferiu era o mandamento do Pai. Que as pessoas tivessem a decisão, tivessem a escolha. E essa escolha de viver como você quer nesse mundo tem suas consequências. Se você quer viver com Deus nesse mundo, tem suas consequências. Se você quer viver sem Deus nesse mundo, tem suas consequências. E as consequências não são nem boas, nem más, são consequências. Nesse mundo existe algo que tanto a ciência quanto os religiosos... Quando eu falo religioso, gente, eu não estou falando os grupos religiosos, eu estou falando o ser que vive com Deus. Porque a palavra religião significa religar o homem a Deus. A religião não é uma atividade social, ok? Então, o ser humano que vive com Deus, ou o ser humano que vive com Deus através da ciência, porque as duas formas, os dois são religiosos, né? Na mesma forma, os dois são cientistas, são físicos, são intelectuais, são mentais. De qualquer forma, você está estudando, se certificando e experimentando algo, tendo experiência de algo, usando meios diferentes. A lei da responsabilidade, ou seja, causa e efeito, uma ação tem uma reação contrária igual. Essa lei, ela é toda ela partindo da perfeição da criação. Quando o Criador fez tudo o que ele fez, para que isso pudesse funcionar do jeito que ele criou, o ser humano teria que ter os véus. Entendeu? O ser humano teria que não saber. Por quê? O que ele tem é o livre-arbítrio. A capacidade, os bichos, as criaturas, o resto, as demais criaturas, elas têm a capacidade. E essa capacidade de sentir, de amar, de ver, de experimentar, ela é ou com o lado do livre-arbítrio ou com o outro lado do livre-arbítrio. E enquanto a pessoa está num lado do livre-arbítrio, existe o que é chamado de meditar. Quando a pessoa está no outro lado do livre-arbítrio, não existe o meditar. Existe o ser. Só que, enquanto você ainda não tem o conhecimento, não tem essa experiência, existe sim o caminho. O caminho para ser informado de que essa experiência existe, o caminho de seguir se você quer caminhar nessa direção, de tirar os véus. E há milhares de anos, tantas escrituras foram feitas de pessoas que fizeram esse processo de tirar os véus e a experiência delas com esse processo, a visão que elas iam tendo sobre voltar para casa, a visão que elas iam tendo sobre, uau, é maravilhoso ser, é maravilhoso existir, é maravilhosa a criação.
Mas vamos lá. Nesse mundo existe uma coisa chamada karma, lei do karma, comumente conhecida como causa e efeito. Alguns de vocês já viram essa teoria de que o bater das asas de uma borboleta num canto desse mundo faz com que uma tsunami aconteça no outro canto do mundo. Ações feitas desencadeiam consequências. Não é positivo ou negativo, é a forma como foi criado tudo, como uma grande cadeia, como uma grande teia de energia, de ligações no universo inteiro. Hoje eu não vou entrar muito no campo da energia. Vou tentar não entrar. Vou tentar explicar um pouquinho sobre meditação. E aí, você tem a palavra energia, eu vou falar, mas não vou entrar no campo do entendimento mais profundo disso. Deixa para amanhã ou depois. Você existindo nesse mundo, para que você comece a sentir e compreender, é importante algumas informações, algum conhecimento. Vamos falar um pouco sobre ação e reação. Existe, assim, a forma de explicar mais prática, que eu acho que é a que eu gosto de usar, e a mais complicada. Vamos para a mais simples. Quando você come uma fruta, qual é a consequência disso? Você sabe que existe uma lei que diz: se você comer uma fruta, você vai estar alimentado. Sabe, não existe uma ação sem uma consequência. Não tem como você comer uma fruta e não estar alimentado. Entende? Não tem como você comer uma proteína, não tem como você beber algo e não matar sua sede, não satisfazer e não esse corpo não ter o combustível se você antes colocou combustível. A consequência é que o motor funcione. Então você tem uma coisa chamada fome, aí você tem o objeto para satisfazer essa fome e tem essa fome satisfeita para depois novamente ter fome quando precisar de mais combustível. É um ciclo, e esse universo inteiro ele é feito de ciclos, todo ele. Você tem uma coisa que é um corpo que precisa de movimento. Você não pode pegar esse corpo e deixá-lo parado, você tem que fazer ele se movimentar. Aí muitas vezes você fala: vou dar uma caminhada. Por que você acha que você vai dar uma caminhada? Você vai dar uma caminhada por uma necessidade do corpo de movimento. Para não ficar atrofiado, você tem necessidade de caminhar, assim como para você estar alimentado, você tem fome, sede. Então existe todo um processo natural, uma engrenagem perfeita que o Criador fez, que faz com que toda a sua criação tenha movimentos, e esses movimentos sejam perfeitamente sincronizados, do micro ao macro. Então, no meio de tudo isso, no meio de toda essa perfeição, sincronicidade, o ser humano caminhando aí nessa terra, pisando com os pés descalços na terra e sentindo a textura, as várias texturas que o Criador colocou, as várias temperaturas dessas texturas. Está fria, está quente.
está áspera, está agradável, confortável, tudo perfeito. E no meio de tudo isso, no meio de toda essa consequência, né, essa exteriorização, existe o livre-arbítrio, que é: eu posso existir nesse mundo, nascer, crescer e morrer, ser feliz ou não, como todo mundo está vivendo, e existe uma experiência que o mestre sempre lembra ao ser humano que ela existe, que é possível. E o mestre sempre diz: você tem um Criador. O que você está vendo não é por acaso. Sempre o mestre respeita o livre-arbítrio. Lembra que eu usei a metáfora de Barrabás? Se o ser humano não quer Jesus, quer Barrabás, ele respeita isso. Tem poder para alterar, mas não altera. E a gente sempre fala assim: tá tudo perfeito, mas lá no governo disso, não estou falando governo no sentido de governo, mas na liderança disso tem um ser humano. Não se esqueça que na ponta tem um ser humano. Então, o método, as coisas são perfeitas, mas como é o ser humano que coordena, pode acontecer qualquer experiência. E é bem assim. Por quê? Porque o ser humano tem suas escolhas, seu poder de escolha. E suas escolhas podem ser de construir, de plantar, ou pode ser de deixar morrer e destruir. Está nesse ser humano a decisão e suas consequências. E no meio de tudo isso, no meio do ser humano vivendo nesse mundo, existem algumas setas. Eu vou explicar melhor. Existem alguns indícios, alguns lembretes de rotas diferentes. Por exemplo, existem os lembretes de como seguir a vida de Barrabás. Existem alguns lembretes de como seguir a vida de Jesus. Existem setas que direcionam para a vida de Barrabás. Existem setas que direcionam para a vida de Jesus. Eu não estou falando cristianismo, estou falando de Jesus. Então, aquele ser, o verbo feito carne, pisando e caminhando por esse mundo, sem os véus, sabendo quem ele era, experimentando quem ele era, experimentando a vida, experimentando Deus, sendo filho de Deus, vivendo nesse mundo, vivendo o seu paraíso, no meio de pessoas que tinham escolhas diferentes. As pessoas que conviveram com Jesus não foram as que escolheram um lado do livre-arbítrio, a maioria delas foram as que escolheram o outro lado do livre-arbítrio. E na vida houveram choques e consequências. Mas Jesus viveu uma experiência, assim como todos os santos, de qualquer civilização que já passou ou existe nesse mundo. Esses seres, esses santos, profetas, mestres perfeitos que nasceram em épocas diferentes, você queira usar o nome que você queira, em todas as civilizações houve essa experiência de, é possível você ter a experiência de voltar para casa. E essa experiência, ela tem um caminho. O caminho é, olhe bem, o caminho é o livre-arbítrio, ou seja, você vivendo nesse mundo com suas escolhas. Se você escolher um lado, segue nesse caminho. Se você escolher o lado do mestre perfeito, se você escolher o lado da religiosidade, eu não estou falando religião, gente, eu não estou falando instituição formada e fazer parte dela. Eu não estou falando se isso é bom ou não é bom. Isso é uma instituição formada em cima de um determinado caminho. O que eu estou falando é outra coisa. Eu não estou dizendo que isso está certo ou errado, gente. Eu estou falando de uma outra coisa. Você quer fazer isso, está tudo certo. Você quer fazer aquilo, está tudo certo tudo. E o ser humano, nessa opção de ter o caminho, de ter o Dharma, de seguir nesse sentido, caminho espiritual, ele esbarra no mestre.
que é aquele que sabe, que é aquele que já trilhou, que vive e que pode te ajudar a trilhar também. E quando você se aproxima desse mestre, o que ele te oferece? Uma iniciação. Ele pode chamar isso de iniciação, ele pode chamar isso de batismo do Espírito Santo. Os nomes podem variar, de culturas diferentes, mas não importa. O que importa é, ele vai te ensinar como voltar para dentro. E talvez as linguagens de uns sejam diferentes das linguagens de outros, mas não importa. Sempre vai ser assim. Você vai ter a experiência de nascer de novo. Porque na escolha do livre-arbítrio, você já conhece um lado. E você já nasceu para esse mundo. Esse é um lado do livre-arbítrio. Agora você tem o outro lado, que é voltar para casa. Para isso tem um processo, e esse processo significa nascer de novo. Esse processo significa voltar-se para a essência, para dentro. E aí existe a meditação, porque meditar significa estar dentro, voltar-se para dentro. Yoga, unir-se, ser um com a essência. Então, voltar-se para dentro, para as pessoas que estão caminhando a volta para casa, para essa experiência, ela não é uma disciplina somente. Ela nós estávamos longe de casa. E temos que voltar para casa. E para voltar para casa você tem um GPS. Porque se você não tem esse GPS, se você não tem uma indicação, se você não tem um alerta, caminhe para cá, vira à direita, vira à esquerda, tantos metros, tantos quilômetros, você tem que alterar seu trajeto para determinadas direções, ou esquerda ou direita, você chegou ao seu destino, e todo esse comando, desse auxílio, que são as setas indicativas do caminho. Por isso é que o lembrete de medite, volte-se para dentro, crie hábito de meditar, são considerados disciplinas, porque você ainda não tem a experiência do outro lado. Você ainda está deste lado, indo para o outro lado. Então você vai aprender um monte de coisas. É isso que eu vou falar um pouco agora, hoje, até dar o tempo da live. Uma dessas coisas que você faz é aprender, ouvir sobre o caminho, sobre a volta para casa. Isso, em alguns lugares, algumas culturas se diz: onde uma ou mais pessoas estiverem falando sobre meu nome, sobre mim, sobre minha experiência, eu lá estarei. Em outras culturas, eles chamam isso de satsang, companhia da verdade. Ou seja, procure a companhia dos santos, procure a companhia de quem conhece, procure a companhia de quem tem essa experiência. E quando você estiver com essas pessoas, escute, porque elas têm coisas preciosas para você. E uma das coisas é: volte-se para casa, volte-se para dentro, porque tua casa é você mesmo. É dentro de você que teu lar existe. O paraíso está dentro de você. O reino dos céus está dentro de você. Para voltar para casa, você não precisa ir para lugar nenhum. Não precisa, você pode ir, mas não precisa. Porque você pode ir procurar um lugar externo só para te inspirar para ir para dentro. Mas a realidade sempre será ir para dentro. Porque é no interior de nós mesmos que mora o Espírito Santo. É no interior de nós mesmos que Deus está. É dentro que acontecem os milagres,
as maravilhas. É dentro que está o Criador. É aí nas profundezas do seu ser, onde brilha essa luz por si mesmo. Ninguém lhe dá brilho. Ela não é iluminada. Ela é luminosa, ela brilha por si mesma. Ela te ilumina. Ela ilumina teu cérebro. Ela ilumina teu entendimento. Ela clarifica, ela clareia a tua existência. Ela santifica, torna sã a tua vida. Aí nesse lugar, dentro, existe uma música, um som, uma melodia sendo tocada, que é a voz de Deus, que é o som de Deus. É a música da existência divina. Isso não é uma parábola, isso é uma realidade, isso é um fato. E aí nesse lugar a música é tocada, e não tem instrumentos aí, mas o som existe. E tudo que você vê na criação é o reflexo da luz. Tudo que você ouve na criação é a exteriorização do som. Aí dentro de você existe um movimento para ser sentido, para ser percebido. E esse movimento é sentido, é percebido. E toda textura, toda densidade que você vive nesse mundo da matéria são vibrações. E essa vibração externa, essa densidade da matéria, é a exteriorização do movimento interior, da energia. Tudo que você vê nesse mundo como líquido, tudo que você sente nesse mundo como líquido, tudo que você escuta nesse mundo como líquido, todo meio líquido desse universo é a exteriorização do que dentro de você, do que é em essência, na essência, é a água viva, água da vida, néctar, ambrosia. Em essência, Deus é a água viva. E essa água viva que se movimenta, que produz, o movimento dela, não é que produz, o movimento dela é som e é luz pura, essa energia. Deus é espírito, Deus é luz, Deus é energia. Energia é onipresente, onisciente e onipotente. A matéria como matéria não existe, tudo é energia. E a meditação vai te aproximando disso. A meditação faz com que você sinta, com que você perceba a luz, o som, o verbo e o néctar. A meditação é para que você perceba a essência da matéria. E enquanto você não é enquanto você não tira os véus para descobrir que é o que você é, você está indo nessa direção
Você faz isso como um hábito. Eu preciso criar o hábito de me voltar para dentro e ser o que eu sou. Quanto tempo você demorou, quando nasceu, para este mundo físico? Quando você nasceu, no dia do seu nascimento, lá, o meu, no caso, 68 anos atrás, quando eu nasci para esse mundo, eu levei meses, anos, para aprender a caminhar, mexer meus braços, escolher o tipo de alimento que eu ia comer, sabe, a ver com esses olhos, ouvir, perceber distâncias, densidades, para perceber cores, para reconhecer as cores amarelas, as cores brancas, as cores negras, as cores vermelhas, as verdes, as azuis, os arco-íris, para perceber, para utilizar os meus sentidos para viver nesse mundo. Eu levei anos. Eu levei 1 ano para aprender a falar. 1 ano para aprender a ficar em pé. Para andar do jeito que você vê um bebê andando. Eu levei anos para me tornar um com o que eu não sou, com o veículo que eu estou usando. Eu me tornei um com isso. E eu levei um tempo. Tudo isso é perfeito, gente. Tudo isso faz parte da criação, tudo é perfeito. Só que a volta para casa é fazer o contrário. Você vai ter a experiência de nascer de novo. Então o que vai acontecer com você? Você novamente vai tomar conhecimento daquilo que você esqueceu. Você não está olhando mais para dentro, você está olhando só para fora. E você não sabe mais como olhar para dentro, porque quando você fecha seus olhos é escuro. Aí tem ou o escuro ou seus pensamentos. E meditar, para você que não conhece meditação, ele passa por experiências de entendimento diferentes. Eu estou me disciplinando a concentrar-me num mantra, numa palavra, na repetição de uma palavra ou de uma oração. Eu imagino uma luz. Eu estou imaginando algo dentro de mim. Eu medito sobre uma vela, eu medito sobre um objeto qualquer. Eu medito, meditação focada, meditação plena, meditação. É enquanto você está voltando para casa. É uma disciplina, você está criando hábito. Porque nem sermos o que somos, nós não estamos mais sendo. Nós nunca fomos, na verdade. A não ser realmente enquanto estávamos fetos, na condição de formação de nosso corpo. Aí a única coisa que existia éramos nós e nós mesmos, a essência. Depois, é como a gente fala, os véus estão aí para serem tirados ou não. Você pode viver nesse mundo de óculos escuros ou não. Livre-arbítrio é isso, tirar os óculos. Mas para que você tire os óculos, você tem que saber para onde ir. Eu tiro os óculos. E vai acontecer o quê? Entende? Por isso o mestre. Por isso a indicação, a seta. Por isso que as escrituras. Por isso que os mestres apontam para uma experiência. Todo mestre, eu vou dar um exemplo, que é o que a gente conhece mais, Jesus. Ele é uma seta, ele é uma indicação, ele é alguém que está mostrando como e com o que e o que. Entende? Ele simplesmente olha e fala dentro de você. Venha a mim, para que eu lhes batize no Espírito Santo. João falava, eu batizo na água, mas após mim virá alguém que eu não sou digno de atar, de amarrar o cordão dos sapatos, que vai batizá-los no Espírito, na luz, no fogo.
E essa experiência de voltar para casa, essa experiência de ser o que você é, voltar a ser, nascer de novo, nascer para o que você é, nascer para a vida, nascer para o observador, nascer para a luz, nascer para a essência, nascer para o fato de que você é criado, que não é um acaso. Experimentar isso, viver isso, é o caminho espiritual, é o caminho do yogi, é o caminho da vida, é o caminho dos santos, é o caminho dos iluminados, é o caminho da sabedoria, é o caminho do conhecimento. E isso foi colocado pelo Criador como um livre-arbítrio, como uma escolha. Sabe, não existe essa experiência do Criador nos fez, ter feito e exigido que por sermos criaturas, prestemos culto ao Criador. Não. Livre-arbítrio é escolha. Sabe, não existe essa coisa de ser obrigado. Você não é obrigado. Se fosse Jesus, não permitiria que escolhessem Barrabás. Se fosse Jesus, não permitiria, não admitiria, porque ele tinha poder para isso, ser crucificado. Mas ele não interferiu na lei máxima, ele foi como um cordeiro para o abate. Sacrifício. Por quê? Porque a lei máxima era a escolha. E o ser humano tem a escolha. E nesse mundo você vai ter setas. Você vai ter um monte de gente te indicando: escolha este lado do livre-arbítrio. Esse lado do livre-arbítrio é o certo, esse lado do livre-arbítrio é o correto. E todas as justificativas para você caminhar para esse lado do livre-arbítrio. E do outro lado, o mestre e as pessoas que foram tocadas por ele, que tiveram a experiência oferecidas por ele, sendo setas também. Quem tem a maior força? Esse não é o principal, porque na história da civilização teve todo tipo de experiência. Na história da civilização houveram mestres que eram reis, imperadores, como Lord Rama, por exemplo. E nesse caso era diferente. Mas por outro lado, houveram mestres que eram sapateiros. Sabe, viviam no meio da multidão. Houveram mestres que eram poetas, como Kabir. Alguns eram comerciantes. Alguns eram carpinteiros. Entendi? E enquanto acontecia a história deles, era a experiência que havia. Por mais linda que tenha sido a história de Rama, por mais linda que tenha sido a história de Cristo, por mais linda que tenham sido as histórias de Krishna, de Moisés, não importa. Sabe o que importa? Arjuna, João, Mateus, Ananda, Hanuman, para eles importou, para eles houve um motivo, uma experiência. Eles sim, para eles sim, valeu a pena. Porque para os outros nem deram bola. Isso é livre-arbítrio, né?
nem deram bola, simplesmente passou. E o mundo foi feito assim que o Criador fez esse universo. Escolhas. Viva com suas escolhas. Agora, respire. Ame sua respiração. Em qualquer ponto desse caminho que você esteja, caminhando para um lado do livre-arbítrio ou para o outro lado do livre-arbítrio, não importa. Respire. Ame sua respiração. Porque a vida está aí. A simplicidade está aí. O segredo está aí. Porque o Mestre sempre vai apontar para dentro de você. E ele sempre vai dizer: Deus é a vida dos homens. Como que você percebe a vida? Respirando. Então respire com amor. Ame essa respiração, ame essa existência, ame essa vida. E a meditação é isso, a meditação é voltar para casa. É usar os sentidos que você tem do lado de fora, voltá-los para dentro. Existem técnicas especiais para isso. Ok? Isso é meditação. Seguimos amanhã, ok? 6h33. Obrigado a todos que estiveram comigo até agora. Não se esqueça, no primeiro comentário vai estar o meu telefone pessoal, o meu celular, para que vocês possam dar um oi, porque por aqui eu vejo o rostinho de vocês, mas eu não posso responder ainda, porque é no celular, não tem como. Se tiverem perguntas, ou mesmo para dizer oi, estive aqui, estou aqui, pegue esse número e façam isso, e me adicionem. Esse é o mesmo também do meu WhatsApp, pode usar para fazer as perguntas, ok? Ok, pessoal. Fiquem com Deus. Estamos juntos, ok? Graça e paz.